Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E André Sanches foi expulso do Corinthians na noite dessa segunda-feira. Acabou a história de alguém que foi presidente do Timão por 3 mandatos e teve papel super importante na transformação do clube. Vale a lembrança de que é o Andrés, com o seu grupo, que consegue expulsar o Alberto do Alibe e tirar o Corinthians da Série B. É o Andrés também quem conduz o Corinthians para a construção de um centro de treinamento dos mais modernos e um dos principais estádios do país. Mas, ao voltar para o Corinthians para o último mandato, o André Sanches trocou os pés pelas mãos, uma série de atitudes equivocadas e o que causou sua expulsão, a utilização de cartão corporativo do Corinthians com gastos nada relacionados ao seu mandato. Foram R$480 mil, com, por exemplo, relógios de luxo, compras de duty free, roupas, farmácia, frigorífico, atendimento em hospital, exames em laboratório, serviços de barbearia e churrascaria. O Andrés foi julgado pelo Conselho Deliberativo na noite dessa segunda-feira e com 112 votos a favor da sua expulsão e 49 contrários, ele não fará mais parte do quadro associativo do Corinthians, estando completamente eliminado da vida política alvinegra. A notificação será enviada ao Andrés nessa terça-feira e a partir daí ele estará fora. A menos que recorra à justiça, existe essa possibilidade, mas a verdade é que Andrés dificilmente voltará. Só para completar, registrar a enorme festa de algumas centenas de torcedores do Corinthians que fizeram campanha durante toda a tarde e noite. Assim que proclamado o resultado, esses torcedores corintianos espalharam um monte de sabão do lado de fora do Parque São Jorge, causando uma imagem interessante. E o motivo desse sabão em grande quantidade era mostrar que o Parque São Jorge estava sendo lavado de dirigentes do clube. A saideira sobre o Timão, uma negociação preocupante. O Corinthians ainda não conseguiu pagar o Tadjeres referente à compra do Rodrigo Garro. A operação é de R$42 milhões ou 8,5 milhões de dólares, com a lembrança de que lá atrás, quando foi condenado pela primeira vez, o Corinthians tinha 3,6 milhões para pagar. Não o fez e o valor quase triplicou. E o Corinthians tem só mais alguns dias para fazer a quitação com o time argentino, senão sofrerá transfer ban e pode ter essa tratativa com o Tadjeres pela compra do Garro ainda mais dificultada. Corinthians, que já sofreu transfer ban em relação ao José Martínez e a qualquer momento também será punido em relação a Charles, operação de dívida com o Midland da Dinamarca. Você acha que o Corinthians tem futuro? Qual é o melhor caminho para o Timão? Usa o espaço para comentar. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Então, na visão do Corinthians, o que está sendo avaliado agora é o seguinte: como o Memphis não quis parcelar a dívida, olha só como o jogo mudou um pouco, hein? Eu não estou dizendo que o Memphis vai renovar, não, porque eu prefiro não cravar nada. A única coisa, as pessoas distorcem muito o que eu falo, né? Eu vi muita gente já falar o seguinte: o Samir cravou que o Memphis não fica. Eu nunca cravei que ele não fica e nunca cravei que ele fica. Eu só cravei uma coisa, tá? Até contra os meus haters, né? Deixar bem claro isso. Tem uma coisa que eu cravei e tudo que eu falo aqui eu me garanto. Entendeu? A minha palavra não faz curva. O Zaccaria fez um golaço ontem, fez gol contra o Peñarol, e eu não preciso agora distorcer o que eu falei. Eu fui contra a contratação do Zaccaria, né? Por saber que foi um jogador que indicou, que era amigo dele. Claro que eu fui contra, por um jogador. A gente paga um executivo que ganha. Pô, o Marcelo Paes é o executivo mais bem pago desse país. O Marcelo Paes é o executivo mais bem pago desse país no futebol. A gente tem um executivo e quem indica um jogador é o jogador nosso? É um camisa 10 nosso? É claro que eu fui contra. Eu não preciso ser esse tipo influenciador que fica querendo fazer média com a torcida. O cara fez um gol ontem, ele é craque, a contratação foi maravilhosa, tudo fica bom. Aí amanhã, ele igual o Guinegão. Agora o Guinegão não presta pra ninguém. Quando o Guinegão marcou 5 gols seguidos, era um craque, né? Então assim, eu não sou assim. O que eu falo tá falado. Entendeu?
Então eu nunca disse que o Memphis não ficaria no Corinthians. Eu acho que ele não fica. Eu acho que ele não renova. Dar uma opinião é uma coisa. Agora, de informação, eu nunca cravei que ele não fique ou que ele fica. Eu cravei uma coisa e eu vou falar agora o que eu cravei. Se o Corinthians não arrumar um patrocinador, acho muito difícil o Corinthians renovar com ele. Tá? Aí sim. Isso eu falei. Tá? Isso eu falei. Entendeu? Então, velho, eu acho que tem essa questão, né, envolvendo aí o Memphis. Agora, o que mudou, né? O que mudou em relação a Corinthians e Memphis? Mudou que o Memphis, meu irmão, tirou uma carta da manga. Qual a carta da manga que o Memphis tirou? Não renova, né? Não parcelo a dívida se não renovar o meu contrato. E o staff dele já avisou, né? Que o staff dele já avisou que vai entrar contra o Corinthians na justiça se o Memphis não permanecer no clube, que é direito do jogador. E é direito dele. Tá? Que é direito dele. Então, se ele executar a dívida, o Corinthians acredita que o Corinthians vai ter que pagar esses 91 milhões de dívida. Porque o Osmar Stabile, o presidente do Corinthians, já tem umas experiências recentes. Por exemplo, o dinheiro do Garro não era 42 milhões. Chegava a 20, 21, 22, já está 42. Todas essas dívidas eram menores, elas vão crescendo com juros. Então o Osmar ele já tem uma experiência que a dívida no mínimo dobra. Então se o Corinthians deve hoje 43 para o Memphis, eles acreditam que essa dívida no mínimo vai dobrar. E a conta aqui de 2 milhões de reais de salário, mais os 43 milhões em dívida, dá 91 milhões. A questão é como vai ser dividido, né, esses 43 milhões. Então o Corinthians acredita o seguinte: se for para pagar 91 milhões para o Memphis, paga com ele aí. Paga com ele aí. Porque você vai ter que pagar 91 milhões de qualquer jeito. Vocês entenderam a matemática do Corinthians? Essa é a conta hoje. Né? Essa é a conta hoje. Como diz aqui o Edson, Samir, o Memphis deu um checkmate. O Memphis deu um checkmate no Corinthians. Por essa o Corinthians não esperava. Porque eu vou dizer o seguinte, hein? Eu vou dizer o seguinte. O Corinthians... isso aí acho que ficou claro, né? Não precisa eu dizer. Todo mundo acho que sabia, tudo bem que eu informei. O Corinthians não queria renovar com o Memphis. E, sinceramente, eu vou falar uma coisa aqui a gente apura, a gente conversa. Cara, sinceramente, hoje eu conversei com 3 pessoas muito importantes. 4, na verdade, lembrei mais uma agora. Sobre esse assunto. E sempre ouço, eu nunca dou uma informação porque eu ouvi de uma pessoa, vou lá e dou a informação. Eu sempre ouvi, a pessoa me passou a informação, eu tento confirmar com a segunda, com a terceira. No mínimo 2 pessoas eu ouço. É uma regra que eu tenho. Agora, depois que eu pego essa informação, eu fico matutando, fico, né, remoendo, fico ali tentando discernir tudo que as pessoas falam, porque às vezes eu fico 30 minutos, o meu trabalho fora do ar, velho, é uma loucura. Às vezes eu fico 30, 40 minutos, 1 hora no telefone com uma fonte. Ela começa falando uma coisa e termina dizendo outra. Porque as fontes às vezes falam nas entrelinhas. Isso, salve fiel corintiana. Será que agora vai, né? Enfim, o Timão encaminha aí acerto com o Tajeres, né? A dívida do Garro aí. Dívida essa que já perdura há bastante tempo. O Osmar já se acertou verbalmente com o presidente do Tajeres inúmeras vezes. Não, agora vai, agora acertou, semana que vem a gente paga, né? E aí agora de novo, mais uma vez aí, encaminha acerto com o Tajeres. Bora ver se agora vai pagar de verdade, né? Por quê? Porque pode acarretar em um segundo transfer ban e aí ninguém merece, né, gente? Enfim, bora ver se o Timão vai ou não fazer isso, né? Se vai pagar dessa vez ou se vai enrolar por mais tempo aí, né? Como já vem fazendo, querendo ou não, há muito tempo. Mas enfim, né? Resta agora a gente aguardar no que se refere ao Garro, né? E Timão, né, também conhece agora o seu adversário da Copa do Brasil, é o Internacional. Teve ontem o sorteio.
oitava de final da Copa do Brasil vai ser Timão contra o Inter. Enfim, né, um jogo aí mais difícil do que o Barra, obviamente, né, mas ainda assim, só fazer aí o arroz com feijão que vai dar certo, tá? Tamo junto, forte abraço.